Primeiramente, né, boa tarde, boa noite a todo mundo novamente. Como eu falei, eu sou a Carla Passeri, trabalho aqui na Embeleze Europa. A gente tem diversos projetos aqui com influenciadores influenciadores digitais, desculpa. E nós temos diversos cases para contar. Eu, particularmente, já fiz isso também em outras empresas, né? Então, eu acho que isso é bacana. Mas eu acho que antes da gente falar disso tudo, o legal é a gente também entender de onde que surgiu isso tudo, né? Como que a gente fez, como que a gente foi parar em influência digital, enfim. E a gente, como estudante mesmo, né, de marketing, como a gente está sempre pesquisando nessa área, sabe que o meio digital, né, o meio online, traz para a gente diversas possibilidades. Ou seja, não é só o digital, não é só a influência, desculpa, né, o marketing de influência, que é o ponto final de investimento em marketing atualmente, apesar de muitas marcas já fazerem isso. Mas pronto, é possível que uma marca entenda que para ela o marketing de influência não funciona e ela vai ter lá seus motivos, mas hoje nós vamos falar de todas essas possibilidades, dessa que é uma das possibilidades do marketing, aí, né, principalmente voltado para digital. Nós sabemos que hoje muitas das pessoas que também fazem, que consomem, né, o conteúdo na web, elas também são as produtoras de conteúdo, nós mesmos, né, quando nós temos a nossa rede social lá, enfim, o Instagram, o Facebook, YouTube, Twitter, etc., nós também produzimos conteúdo e esse conteúdo pode, eventualmente, viralizar. E quando ele viraliza, eu tenho alguns amigos que já passaram por isso, você fica até meio sem saber o que aconteceu, né? Então, nós sabemos que nós também somos produtores de conteúdo e isso nos traz um conceito importante para esse webinar, né? Que é o conceito de prosumer, que vem de uma junção aí do inglês, né? Do producer com o consumer, ou seja, o consumidor hoje também produz o teu conteúdo, o consumidor de conteúdo, né, na web também produz esse conteúdo e faz parte de uma troca, né, uma via de mão dupla com o próprio influenciador, mas também com a marca, também com o negócio. A gente vai chegar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, a nossa primeira dica aqui para quando a gente fala de influência, né, do marketing de influência para um negócio, é a importância da base, né, a importância de escolher os influenciadores corretos e de saber qual deles que, enfim, vai estar ali conosco, conosco marca, né, o negócio, enfim, para fazer uma coisa muito importante que é influenciar o teu consumidor na decisão de compra. Ou seja, muitas das vezes a gente está ali navegando, né, e aparece ali um patrocinado ou aparece um influenciador também a contar alguma coisa sobre algum produto, sobre algum serviço que eventualmente a gente não conhece ou que, enfim, já escutamos alguém falar, mas ainda não testamos a marca e etc. E às vezes é um review, às vezes é um unboxing, né? Quando a gente fala de produtos e etc. Pode ser também assim um unboxing no YouTube. Às vezes é um tutorial, quando a gente está falando de um produto que pode ser usado, por exemplo, no caso da Embeleze, para os cabelos e etc. Então, a gente sabe que isso faz a diferença, né? Quando a gente tem ali, às vezes, 20 segundinhos falando sobre o produto, falando sobre o serviço, aquilo já dá para a gente uma perspectiva diferente daquilo que era só escutar sobre o produto. Então, como que a gente faz para encontrar essa base, né? Esse influenciador correto dentro de uma base que nós possamos criar? Quando a gente fala em criar base, a gente tem que entender da onde que vem, né, esses influenciadores, como é que eles se cadastram para participar conosco, se nós também podemos buscá-los, o que nós podemos e sempre, né, porque principalmente as pessoas que estão ali na área digital das empresas, na área de social e etc., sabem que muitas vezes, durante a rolagem mesmo do feed, etc., da marca, podem encontrar alguém que seja um super parceiro para a marca, né, um influenciador ou uma influenciadora, que sejam parceiros da marca, e contactá-los. Mas é muito importante também ter uma base que você possa segmentá-la, né? Em muitas marcas, a gente vê que, e eu vou sempre aqui dar o exemplo da Embeleze, pronto, que é a empresa onde eu estou, mas, por exemplo, você sabe que você tem uma gama, né? Alguns produtos ou serviços que você pode oferecer. Então, não podemos cair no erro de ter uma base que, imagina, você tem 500 ou 100, que seja, ou mais de 1.000 influenciadores numa base, né, cadastrados, que querem participar com você e etc., se mostram interessados, né?
e depois você vai falar com, imagina, esses influenciadores para todos os seus produtos. É claro que nós podemos ter um que abarque mais coisas, né, e que seja até mesmo mais institucional e etc. Mas muitas vezes é bacana também a gente segmentar, entender qual é o nicho com o qual nós estamos falando. Então, por exemplo, quando eu na Embeleze falo de um cabelo liso, não é a mesma coisa que eu falar para um cabelo crespo, não é a mesma coisa que eu falar para um cabelo cacheado. Então, a gente entender quais são essas influenciadoras também específicas para cada tipo de produto e para cada tipo de serviço é muito importante, vai fazer muita diferença, principalmente no futuro, de modo que os próprios consumidores depois não confundam, né? Opa, essa pessoa estava falando disso, agora está falando daquilo, há uma contradição aqui. Então, de modo que isso não aconteça também, isso é uma grande dica aí, né, que eu tenho para dar para vocês. Lembrando que todas essas dicas vão estar no artigo também aqui no portal do Digitalks. Então, depois, né, quem enfim, perdeu aí qualquer dica, quem chegou atrasado aqui também, pode também depois ler lá nesse artigo as dicas que a gente vai dar por aqui, né? Então, depois dessa primeira dica, eu gostaria de puxar para uma outra que é a diferenciação entre influenciadores por mídia social. Ou seja, muitas vezes nós podemos ter um youtuber fantástico e que tem um canal super, enfim, super bombado, né, com vários seguidores, milhões e milhões de seguidores, etc. E ele, de repente, não performa bem no Twitter, não performa bem no Instagram, não performa bem no Facebook, qualquer coisa do tipo. E nós precisamos entender também que depois da segmentação macro, né, que é quem é o seu influenciador, o que, é que ele vai falar, se ele tem a ver com a tua marca e etc., nós precisamos também entender em quais as redes a gente quer atuar. Porque muitas vezes a nossa própria marca também não está em todas as redes, né? Então, imagina, nós temos Facebook, Instagram, o LinkedIn, o YouTube. Se eu pego, de repente, alguém que está no Twitter e a minha marca não interage muito no Twitter, pode ser que haja ali algum ruído, né? Vamos colocar assim. Então, nós sabemos que as redes sociais crescem e crescem por si, né, a cada dia, mas também crescem em número de redes, principalmente porque as novas gerações sempre estão aí a inventar novas coisas, né? Enfim, eu acho que o exemplo mais clássico disso aí em 2019 foi o boom do TikTok, que já tem mais de 1,5 bilhão de downloads nesse último ano, né? E a gente vê ali claramente que a faixa etária ou geracional, ela dos 10 maiores, né, TikTokers, que eu acho que a gente já pode chamar assim, devido a tudo uma grande nomenclatura, né? Então nós temos os Instagramers, os YouTubers e agora os TikTokers. Então, os 10 maiores, né, TikTokers, a gente pode observar que tem uma cantora de 17 anos com 32 milhões. Depois, uma outra menina com 17 anos, o terceiro menina com 16 anos também. Ou seja, entender também se a tua marca fala com essa rede é importante, de modo que ou você consiga produzir conteúdo, já que a tua marca fala com essa rede, produzir conteúdo adequado a essa faixa de idade, ou entender que, de repente, a tua marca não fala com aquela faixa de idade e, de repente, não está apta ou não é próprio que aquela rede faça parte do teu portfólio de redes enquanto negócio, e por isso você não precisaria ter ali um influencer daquela rede social. Então, isso também é muito importante, porque muitas vezes, principalmente a pessoa que tem ali a responsabilidade de gerir as mídias sociais de uma marca, né, de um negócio, de uma empresa, ela muitas vezes é cobrada para estar em todas elas, né? E isso é uma grande questão, porque, primeiro, se você não produz conteúdo para tudo, você está morto em algum lugar, né? Você está morto em alguma mídia social. Então, se você não produz o conteúdo, tudo bem, você não precisa estar, você identificou que aquilo ali não é para o teu público, você não tem a obrigação de estar lá, né? E eu acho que isso, hoje em dia, a pessoa que cuida ali do social, ela tem que estar muito apta a entender quem é o teu público, né? Qual é o teu target também para atingir de decisão de decisores de compra e de possíveis e potenciais consumidores estão, para que também, quando sejam perguntados ou acionados ou questionados por alguém, por que você não está nessa rede ou naquela, consiga dar essa explicação muito plausível do que é estar numa rede social, do que é fazer parte de uma rede e do que é também se ausentar de uma rede, porque você pode ser muito forte em algumas delas. Nós, por exemplo, hoje estamos muito, muito, muito presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook, fazemos publicações regulares no YouTube também, no LinkedIn, mas, por exemplo, estamos aí iniciando ainda a nossa vida no TikTok, identificamos que é
uma rede que vai fazer diferença para a gente, mas é preciso produzir o conteúdo para lá para estar presente de corpo inteiro, né? Como a gente fala. Então, essa é uma segunda dica que eu queria deixar aqui para vocês e linkar ela, né, com uma terceira dica que é justamente a produção de conteúdo. Quando a gente fala de influenciadores digitais, a gente fala também de uma produção de conteúdo que ela é muito autoral, né? Quando eu falo de uma produção autoral, eu estou automaticamente falando que se você tem uma pessoa mais despojada e faladora, né, que gosta muito de produzir um conteúdo em vídeo, etc., ela vai ter um tipo de conteúdo diferente daquela que é uma pessoa, de repente, mais introspectiva, mas que produz um conteúdo escrito bacana para, de repente, colocar ou no LinkedIn ou no próprio Facebook ou Instagram com uma foto e não com um vídeo. Ou seja, quando a gente fala da produção de conteúdo, é muito interessante que a gente entenda que por mais que nós contratemos ou façamos parceria com diversos tipos de influenciadores digitais, eles têm que saber exatamente o que a gente quer passar, né, como conteúdo de marca. O que isso significa? Isso significa que o core do negócio, né, o núcleo ali principal do que a gente quer passar, precisa ser muito bem enviado ou pronto, conversado com esse influenciador ou essa influenciadora digital através de um briefing. O briefing é o ponto-chave para que essa produção de conteúdo depois aconteça da forma como a gente gostaria para a marca, né? Então, não adianta depois dizer que a pessoa não fez aquilo, ou, enfim, ou fez uma coisa que não era para ser feita, se o briefing não foi bem passado. E muitas vezes, né, por experiência própria até, a gente passa um briefing e logo depois, hoje mesmo eu vindo para cá para o Digitalks, passei por isso, que era, você está ali no telemóvel ou está, enfim, no WhatsApp e você está tirando dúvidas, porque o próprio roteiro, né, o briefing, enfim, seja lá o que for quando você envia, ele pode gerar algumas dúvidas, mas o importante é que ele tenha ali os pontos principais sobre aquele produto ou serviço a ser divulgado e que você também, enquanto responsável pelo influenciador ou pela influenciadora, também consiga trocar, porque muitas vezes quando a gente passa, né, um briefing ou, enfim, a ideia daquilo que a gente quer, pode ser que inicialmente a tua ideia esteja aparecer muito clara e objetiva, mas depois, com as perguntas que surgem, você pode até ter outros insights para conseguir fazer um conteúdo que se adeque melhor ao público também daquele influenciador ou daquela influenciadora que se adequa ao seu, porque, na verdade, é uma associação, né? É como se nós tivéssemos o mundo da marca, pronto, do negócio, enfim, o mundo do influenciador, e depois aqui no meio a gente tem uma interseção, né, vamos dizer assim, desses públicos que conseguem, por si só, conversar, né, entre si e depois fazer a compra do teu produto ou serviço de acordo com aquilo que ele acredita. Por isso aquele ponto 1 também é muito importante, né, da base, que desculpa, é justamente você conseguir falar com esse influenciador que tenha muito a ver com o teu negócio, né, com o teu core business, digamos assim, e depois ele consiga falar exatamente, ele se torne ali um fator decisório de compra para quem acompanha esse influenciador. Outra coisa importante também nesse sentido da produção de conteúdo é que, através dessa produção de conteúdo, você consegue levar diversas vantagens para o seu negócio, ou seja, hoje mesmo eu falava lá no escritório a respeito dos backlinks, né, das referências, ou seja, como que aquela pessoa te referenciando num post de blog ou num post do Facebook, do Instagram, consegue referenciar as pessoas, consegue levar as pessoas de algum modo para sua marca. Então, marcar o negócio, né, marcar a marca é complicado, mas pronto, é importante, né, ter os names, os users, né, corretos, as hashtags corretas também, porque muitas vezes uma letra, ou enfim, a marca às vezes tem mais de um user, né, porque tem um aqui em Portugal, imagina, nós temos um no Brasil também, às vezes marca outro, então a gente ter essa consciência de que esse briefing, quando muito bem passado, evita problemas e traz muita vantagem para o negócio também, né? Principalmente quando nós estamos a falar de uma influenciadora ou influenciador que tem muito match, né, com a marca e consegue fazer com que essa transferência, digamos assim, né, de autoridade passe do influenciador para a marca também, né? Então, essa foi a terceira dica. Acho que estamos aí no tempo, né, para o webinar. Então, essa foi a terceira dica que a gente deixou aqui. Na quarta dica, é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Poxa, Carla, mas eu vou trabalhar com influenciador e minha renda, né? Minha verba, se a minha verba é muito baixa, será que eu ainda assim eu consigo trabalhar com influencer?
como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, nós vamos falar aqui de duas possibilidades, né, da gente trabalhar com influencer. E essas duas, como eu falei, né, aqui na web, a gente tem muita possibilidade de fazer tudo, né? Então, são duas muito básicas e muito gerais, e é óbvio que isso pode acontecer de outra forma também, a depender da marca, a depender do influencer também. Mas essas duas principais são as parcerias e as mídias pagas, né, os contratos, vamos colocar assim. Então, muitas vezes, quando a marca tem o poder, né, e a verba de conseguir contratar um grande influencer que tem, pronto, 10 milhões ou 5 milhões, ou enfim, seja lá quantos forem seguidores, é muito importante que ela esteja disposta, ou que pelo menos ela tenha a noção de estar disposta a gastar aquilo que essa pessoa vai pedir, né? Por outro lado, outras marcas, marcas menores e principalmente marcas que estão começando agora a entrar nesse ramo de marketing de influência. E aqui é muito importante a gente lembrar que entrar no marketing de influência agora não significa que é uma marca nova, né? A gente vê que tem muitas marcas muito tradicionais que não faziam isso antes, entrando agora para esse tipo de divulgação, né? Então, não significa que uma marca que está começando agora com marketing de influência é uma marca nova, é uma marca que surgiu agora no mercado. Pelo contrário, marcas mais tradicionais, como, por exemplo, as marcas que estão muito ligadas às questões médicas ou às questões jurídicas e etc., começam a ver agora no marketing de influência uma oportunidade, né? Então, isso é bom a gente frisar também para não parecer que só as marcas e os negócios mais novos é que estão começando a investir nisso com pouca verba, porque mesmo essas marcas mais tradicionais podem ter muita verba, às vezes, para a mídia tradicional mesmo, né, para a TV, para a revista, etc., porque estão acostumados a falar com esse público e muitas vezes entrar nesse mercado, digamos assim, do marketing de influência é um grande convencimento que tem que ser feito ali dentro, né, para as pessoas entenderem um pouco do que é esse cenário. Mas pronto, por outro lado, nós temos também as parcerias. E muitas das parcerias acontecem também com micro-influenciadores, ou seja, dentro do universo todo de influenciadores, nós temos ali aqueles que também estão a começar, assim como o seu negócio pode estar a começar a investir nesse tipo de marketing. Então, eu vou dar o exemplo aqui, como eu falei, né, da Embeleze, nós temos ali uma base hoje com mais de 1.500 pessoas que estão interessadas nos nossos produtos, entre meninos e meninas de diversas faixas etárias, né? E muitas vezes nós podemos fazer diversos tipos de parceria com esses micro-influenciadores. O que é que isso significa? É óbvio que eu, enquanto uma marca de produto, consigo fazer, por exemplo, envio de produtos e pronto, a gente faz uma parceria de modo que a gente envia o produto, a pessoa consegue avaliar esse produto e essa avaliação é muito importante a gente lembrar também sobre esse ponto, que essa avaliação é uma avaliação também autoral, como eu já falei, mas muito sincera, ou seja, é ali que também está uma grande oportunidade para a marca de descobrir coisas, ou erros, ou acertos, enfim, sobre o produto, que de repente não havia sido pensado antes, porque a gente, quando envia esses produtos, a gente tem diversos feedbacks a respeito deles, e não só a respeito da performance, né, do produto, mas também, imagina, embalagem, a própria campanha e etc. Então, é muito importante esse tipo de feedback para a marca. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu vou até citar aqui o Digitalks, né, nesse caso, nós somos uma marca que participamos de alguns eventos aqui importantes dentro do cenário digital em Portugal, e não só, né, também no Brasil, nos Estados Unidos, etc. E nós muitas vezes conseguimos oferecer como uma parceria a pessoa ir no evento conosco, contar da experiência dela da marca e etc. E não só, né? Ou seja, isso é uma das possibilidades que nós temos dentre eventos, dentre os produtos e o próprio convite. Nós vamos ter agora, aproveito para convidar aqui também uma live na Embeleze, o convite dessas pessoas para também contar um pouco da sua história. E aí, imagina, nós temos hoje quase 100 mil seguidores lá no Facebook, a pessoa está começando agora, tem 2, 3 mil seguidores, e a gente consegue justamente fazer esse cross, né, entre os nossos seguidores e os seguidores da pessoa, de modo que a gente consiga também fortalecer a rede dela junto com a nossa, e a gente constrói ali uma aliança, né, quase uma aliança entre a nossa marca e os seguidores da pessoa. Então, é muito importante também que essa grande base também de microinfluenciadores seja alimentada com informações, porque muitas vezes a marca ou o negócio, enfim, quer que as pessoas mencionem ela, etc., mas também não entende que ela tem que dar alguma coisa, né? Dar algum benefício, alguma vantagem
para essa pessoa que está chegando agora. Então, muitas vezes no e-mail marketing a gente consegue também trabalhar com ativos de novidades, de lançamentos e etc., que as pessoas conseguem, através daquilo ali, se alimentar, né, de novidades da marca, para poder também ter o que nós já falamos antes, né, que é a produção de conteúdo bem feita, enfim, eu acho que é um pouquinho por aí. E depois, isso tudo nos leva aqui, por fim, à nossa quinta dica, que é uma quinta dica que eu diria que toda marca deveria fazer isso, que é transforme e engaje os teus consumidores enquanto os teus influenciadores, né? Digamos assim, é quase uma alusão àquilo que os nossos consumidores podem também influenciar para outros consumidores da nossa marca. O que eu quero dizer com isso? Ainda que no início, né, quando eu estava falando um pouco do geral aqui, do que é a influência, o marketing de influência, do prosumer, etc., nós falamos que cada um de nós, né, cada pessoa que tem uma conta, né, um user aí, seja onde for, essa pessoa tem um potencial de influenciar. Então, imagina que, pronto, hoje diversos amigos meus também têm tem contas, né, com muitos seguidores, etc. E essa pessoa, quando usa um produto ou pronto, um serviço meu e tem algum problema, ela certamente vai colocar lá, né? Principalmente porque ela sabe que a resposta da marca ali, ela é muito mais rápida, é muito mais tem um senso de urgência ali, né? Quando alguém fala na rede social, a gente tem um senso de urgência para resolver. Então esse já é um primeiro motivo. Mas um segundo motivo e que assim, com muita alegria, né? Hoje nós na Embeleze conseguimos compartilhar muitas coisas legais também. É fazer com que o consumidor, quando tem uma experiência bacana e diz isso pra gente, né, de livre e espontânea vontade, com que ele também apareça nas nossas redes e seja também esse consumidor uma influência para não só outros influenciadores, né, pessoas que fazem disso o teu negócio, mas também para outros consumidores, de modo que outras pessoas consigam saber vantagens, benefícios, né, dos nossos produtos, onde é que nós estamos, onde nós vendemos nossos produtos, etc. Ou seja, uma gama gigantesca de informações, essas pessoas também podem passar para a gente. E como que a gente pode potencializar isso, né? Como que a gente consegue potencializar esses consumidores enquanto influenciadores, né? Muitas vezes a gente consegue falar através das hashtags, né? Que eles podem ir e colocar a gente ali, marcar a gente ali com aquela hashtag, que a gente consegue depois identificá-los, né? E republicá-los, etc. A própria marcação, né? Muitas vezes você gerar esse estímulo para a pessoa publicar marcar o teu user na publicação é uma coisa bacana também. Hoje em dia nós temos diversas outras questões, como por exemplo o marketing de afiliados, que também traz para a gente esse consumidor enquanto influencer, né? Então isso também é importante. E eu acho que também a própria partilha dos depoimentos positivos. Muitas vezes, esses depoimentos positivos eles chegam através do inbox. Né? A pessoa usou o produto, a gente com a mulher muito vaidosa, ou mesmo as não tão vaidosas assim, chegam lá no inbox da gente e compartilham assim, poxa, eu estava meses procurando por isso, por um produto que ou definisse meus cachos, ou deixasse meu cabelo crespo mais macio, ou deixasse o meu liso sem frizz, enfim. E elas vão lá no inbox e compartilham conosco. E é muito interessante que muitas vezes a gente fala, olha, a gente pode compartilhar essa resposta aqui internamente, no comunicado da empresa e tal, ou até partilhar isso no story, etc. E a pessoa ficou toda feliz com uma coisa tão simples. Então, fazer com que o teu consumidor haja enquanto influenciador também é muito importante para a marca e traz, por outro lado, né, traz uma autoridade para a marca, que também é uma autoridade não só daquelas parcerias ou daqueles contratos que existem entre os influencers da tua base, etc., mas também uma 100%, né, verídica enfim, fidedigna opinião sobre a tua marca. Então, essas 5 dicas aí vão estar na nossa publicação também no Digitalks, né, Rafa? Porque a gente sabe que até mesmo esse horário é um horário teste, né? Então, a gente sabe que muita gente, principalmente o horário do Brasil, às vezes pode não estar presente. Vamos voltar aqui com o Rafa. Mas essa pessoa pode depois também nos assistir. Conta um pouquinho, Rafa, onde essa pessoa pode nos encontrar. A gente tem no portal detox.pt, a gente tem a TV Digitalks. Então, todos os webinars, assim como esses, ficam lá gravados. Então, vocês podem tanto passar para quem não conseguiu estar aqui ao vivo, mas também rever, né? Rever as dicas, repassar pelas dicas, pegar algum conteúdo. E
Bom, mas tem uma vantagem de participar aqui ao vivo, que é poder fazer perguntas. Então, Exatamente. eu vou abrir agora para as perguntas. Eu já tenho algumas aqui. Boa, Rafa. Então, eu vou De repente começar. a gente começa aqui para o pessoal não ficar tímido. Não ficar tímido, mas a primeira pergunta é assim, como que a gente mensura? Quais são os KPIs ou os KPIs que Exato. a gente usa para mensurar esse tipo de campanha com influenciadores? Muito bom, Rafa. Essa é uma das perguntas que eu considero, né, responder essa pergunta crucial, principalmente para quem agora quer ter uma verba ali, né, para marketing de influenciadores e entender como que pode mostrar depois, pronto, para o chefe, né? Afinal, ele vai querer saber como que aquilo reverte em grana, né, em faturamento. Aquele investimento. Né? Exatamente. Então, é muito interessante que tem uma resposta para o marketing que serve para tudo, né? Que é o depende. Então, nós vamos permanecer com essa resposta aqui, que é o depende, e eu explico por quê. Muitas vezes, quando a gente tem um influenciador, eu dei aqui o exemplo de 2 casos, né? Quando ele é um macro-influenciador, ou seja, que tem milhões de seguidores e aquilo é mesmo uma coisa que é um grande investimento, ou um micro-influenciador com o qual você pode fazer parcerias e pronto, e aquilo vai de um jeito, digamos assim, mais orgânico, vamos usar essa palavra. Sim. Você tem que entender quais as métricas e quais os resultados que você espera daquele influenciador, né? Então, por exemplo, se você tem um grande influenciador aí associado à tua marca e tudo mais, e você quer reverter em venda, não é? Muito obviamente, você vai ter um link ali traqueado de modo que você consiga entender quem veio através dele, e a partir daí você vai conseguir medir. Opa, nós tínhamos um objetivo de tanto, e conseguimos chegar em tanto. Ultrapassamos, ficamos abaixo, ficamos numa média, também pode definir um range, né, do que é esperado para aquele influenciador, e você consegue entregar depois isso como relatório. É claro que depois outros KPIs ou KPIs, né, também são importantes, que são o próprio engajamento, né, ou de repente você quer fazer com que aquele influenciador gere num determinado post muito comentário, num post de interação muito comentário, então você consegue mostrar também esse tipo de interação, né? Mas gerar um número de engajamento é bacana também. Só que alguns, quando são relacionados principalmente à venda, você tem muito claramente o que é que você precisa entregar, né? Então, uma primeira coisa é, quando, por exemplo, nós temos um e-commerce. Então, quando eu converso com uma influenciadora, eu digo a ela que ela vai ter um código de desconto, eu espero que com esse código de desconto ela me traga um aumento de vendas, né? Então, muitas vezes nós aqui na Embeleze também fazemos um grupo de influencers com código de desconto. Então, eu quero jogar lá para cima a minha venda, né? Eu sei que muitas vezes o meu ticket médio pode dar uma leve diminuída aí, mas também com o código de desconto, às vezes ele até aumenta porque a pessoa compra mais, né? Então, entender esse tipo de coisa com a venda, quando você tem um e-commerce, é uma coisa mais fácil, porque o número está ali, o range que você definiu de faturação ou faturamento, né, no Brasil, ele tá muito bem exposto e é mais fácil de entender. Agora, há uma coisa também que é a construção da marca, de repente num nicho específico ou no mercado específico. Por exemplo, se você quer daqui de Portugal falar com Espanha, né? Então você vai falar com os influenciadores de lá e você precisa entender que você vai construir brand awareness lá, né? Então você ainda não tem isso lá e você vai construir. Então você pode, através de algumas, eu posso depois também no nosso artigo, né? Vou deixar ali também alguns aplicativos para que você possa medir também, imagina, qual é a força daquela pessoa, a força daquela página no país tal. Você consegue colocar, né, ali e entender qual é esse range da pessoa, e a partir daí você consegue entender se aquilo vai fazer diferença para você ou não como branding, né? Ou seja, a pessoa, se aquele influenciador fala da sua marca, significa que, imagina, Espanha vai conhecer melhor a tua marca, etc. E muito importante também a gente mencionar aqui, Rafa, que muitas vezes essa campanha com o influenciador, eu tô falando aqui muito do digital e pronto, estamos no Digitalks, né? E tem tudo a ver. Mas muitas vezes, e nós já fizemos isso também, essa campanha com o influenciador, ela pode cruzar diversas mídias, né? Então, imagina, ele fala no Instagram ou no Facebook, na mídia que ele for mais forte, né? Como nós já mencionamos aqui, e depois você pode trazer ele para uma entrevista, de repente ou numa TV ou numa revista, né? Uma coisa mais institucional, falando sobre o teu produto, ou editorial, com produtos de beleza, etc e tal. Então, a gente também fazer com que o nosso investimento no influenciador consiga perpassar diversas mídias e não só também ficar no online. Já tivemos casos aqui também que o influenciador, ou a influenciadora, né, no nosso caso, tinha parceria com outras mídias e nós conseguimos juntar. Então, isso
também traz um volume, no nosso caso, né, de vendas maior. É quase que um garoto ou uma garota propaganda, né? A pessoa acaba sendo a imagem da marca. Exatamente. E ser a imagem da marca, hoje eu fico muito feliz com isso, né? Porque a Embeleze, por exemplo, ela tem algumas caras da marca, né? Então, quando você começa a colecionar caras da marca, como fala aqui em Portugal, né? As caras da marca. Caras da marca. Então, quando a gente consegue começar a colecionar isso é bacana pra gente, porque eu consigo ter uma pessoa específica pro cabelo liso, outra pro cabelo pintado, outra pro cabelo crespo, outra pro cabelo cacheado, outra pros caracóis mais ondulados. Então, você consegue ter diversas pessoas que representam a tua marca dentro dos variados serviços ou produtos que você oferece, né? Então, por aí. E a gente mencionou um pouco nos objetivos, assim, até dos grandes influenciadores ou dos micros e dos nichos, até nessa questão dos tipos de cabelo. Então, como que a pessoa decide aonde investir, né? É melhor investir no influenciador que tem um monte de seguidor, mas não é necessariamente do meu nicho? Exatamente. Ou é melhor eu achar pequenos influenciadores que vão falar diretamente com o meu público? Ou um misto dos dois? Perfeito. A mistura dos dois depende da nossa verba, né? Mas, assim, esse é um ponto importante. A primeira vez que eu vou investir, eu não tenho grandes verbas. Exatamente, então, exatamente. Eu já passei por isso no fim do ano passado com era justamente o caso que eu estava a contar aqui, né? Uma marca que é super tradicional, tem mais de 25 anos de mercado e nunca fez isso. Tá ali entre a área, né? Médica / farmacêutica e nunca fez isso e falou, poxa, será que isso é para mim? E será por onde eu começo? Porque a área de marketing por si só, ela já tem que escolher entre muitas coisas para investir, né? Sim. Porque, pronto, a gente não fala só de digital, né? A gente tem diversos outros investimentos dentro da área. Então, o investimento do digital já pode não ser o melhor dos mundos, e depois, quando você chega dentro do investimento digital, que você tem um investimento de influencer, ele pode não ser exatamente aquela alegria toda, né? Aquela felicidade toda de você poder investir bastante. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de caso, o ideal é que a gente consiga justamente entender em qual nicho que a gente atua e, assim, o mercado cada vez mais é de nichos, né? Sim. Então, isso não significa que é uma percepção muito errônea que algumas pessoas ou negócios têm, não significa que você tem que investir em um só. Não é? Então, é assim, o Digitalks, né, hoje, ele pode ter diversos nichos nos quais ele atua e através desses nichos, ter diversos micro-influenciadores que falam para esses empresas. Vamos dizer, diversificar o investimento. Aí, quando a gente fala de dinheiro, exatamente. A gente vai diversificar em... Exatamente. Você, por exemplo, aqui, né, a gente dando um exemplo muito, muito prático, a gente consegue falar que para um influencer, a gente consegue dar ele com a entrada com mais 5 pessoas para assistirem um evento e depois a gente trazer diversos descontos, etc e tal, mas não só, mas a gente pode também ter uma verba de investimento, como nós temos hoje também, uma verba de investimento para micro-influenciadores, que na minha opinião, é o justo, né? O que deve ser feito. E, por outro lado, quando você tem a chance de fazer, poxa, eu vou pegar aqui o maior influenciador de digital de Portugal para falar da minha marca. Quando você tem essa verba também, é muito importante você combinar isso. Sim. Porque você fala para o todo, né? E eu estou sempre lá falando com a equipe do todo para parte, né? Então, você consegue falar com o todo, mas também você está falando com as áreas interessadas naquele negócio em forma de nicho, né? Então, acho que é um pouquinho por aí. E até tomar cuidado com o que a gente fala que é a métrica de vaidade, né? Exatamente. Que às vezes tem muito like e tal, mas a gente já ouviu muito caso de influenciador com milhões de seguidores e que tentou vender alguma coisa e não conseguiu vender. E não deu certo, exatamente. Nós tivemos isso é muito bacana, Rafa, você comentar que nós tivemos eu tive uma experiência numa marca anterior, né? Ainda no Brasil, e foi a marca onde a nossa equipe, né, conquistou lá 2 prêmios da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, etc., porque foi muito interessante que nós pensamos justamente nisso. Ou seja, nós preferimos um influenciador ou uma influenciadora que tem milhões de likes. E às vezes você vai ver lá, até os comentários não fazem sentido com o número de likes, né? E você fica assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, que tem milhões de likes e muitas vezes, pela vaidade, a marca quer contratar alguém que é muito grande, que nem sequer fala com a marca, nem sequer conversa com a marca, mas que todo mundo está falando daquela pessoa, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa vaidade, não só do influencer, mas também do negócio, da marca. Né? Exatamente. Então, ou eu vou fazer isso, ou, como foi o nosso caso, né? Eu vou falar com um grupo maior de pessoas que, juntando essa galera toda, eu consigo atingir no range do engajamento dessas pessoas, eu consigo atingir, de repente,
o mesmo número de pessoas que eu atingiria com outro big influencer, né? Mas eu consigo atingir pessoas que, de fato, encontram nesses meus influenciadores decisores de compra. Sim. Então, eles vão ser literalmente influenciados por eles para fecharem uma compra ou um serviço, enfim. Então, acho que é aí que é nesse detalhe que mora uma decisão de contrato ou de parceria com o influencer, né? Uhum. E a partir daí a gente tem um montão de coisa aqui, né, para falar, mas assim, eu acho que esses pontos-chave, se a gente cumprir esses pontos-chave, a gente já tem aí uma grande, enfim. Temos uma pergunta aqui da Luana. Como fazer para selecionar com sabedoria os perfis que buscam fazer parcerias com nós, influenciadores? Então, olha aí, ao contrário. Muito bom, Luana. Primeiro, obrigada pela participação. Obrigada por estar aqui conosco, né? Luana, essa é uma pergunta muito, muito, muito bacana, porque da mesma forma que a marca tem que se identificar com o influenciador também tem que se identificar com a marca. Então, muitas vezes, e eu também já trabalhei com o outro lado, né, com a assessoria dos influenciadores, né? Então, eu sei também como é que é essa parte de trás para frente, vamos colocar assim, né? Sim. Muitas vezes, justamente o que eu falava um pouquinho aqui há pouco, muitas vezes a marca quer estar com você, porque você ficou super conhecido, etc e tal, mas você não tem nada a ver com aquela marca. Você imagina, é super fitness, natural e não toma bebidas alcoólicas, etc e tal, e vem uma marca justamente nesse sentido oposto, ou um fast food, ou coisa do tipo, Sim. e quer fazer uma parceria com você. Você fala, opa... Até soa meio fake, né? Exatamente. E aí é justamente isso. Quando soa fake, muito provavelmente o resultado da aderência, a autoridade que você tenha numa área e a marca que quer fazer parceria com você em outra. Então, a aderência não vai acontecer e logo os resultados pode ser que não sejam aqueles esperados pela marca e nem pelo influenciador, porque pronto, ele também vai ter ali uma série de críticas àquilo que é o core business dele, né? Então, é importante pensar nisso. Fazer isso com sabedoria, Luana, eu diria que é uma questão de você, enquanto influenciador, também ter o seu, eu não diria manual de marca, parece que a gente está falando aqui muito, né, de um jeito muito pomposo, mas você também saber o porquê você faz parte, né, o que faz parte da tua mídia, né, e como que você consegue contribuir para aquela marca. Se você pensa em tudo que você faz, em todos os seus conteúdos, nas editorias, né? Porque muitos influenciadores têm as editorias. Opa, eu falo de cabelo, mas eu também falo de make, mas eu também falo de viagem, né? Então eu estou me penteando para ir para uma viagem, para ir para um evento, etc e tal. Se você vê que nessa lista nada faz sentido, que nada te linka com essa marca, opa, de repente não faz tanto sentido assim você tá com essa marca. Entendeu? A Luana até complementou, fui procurada recentemente para fazer parceria com uma rede de sex shop. Fiquei uma saia justa. Como ele divulgar os produtos? Situação difícil. Pois é, Luana. Eu particularmente, eu conheço a Luana, né? Eu sei qual é o negócio dela. E não tem nada a ver, né? Literalmente com sex shop. E aí é aquilo que eu te falei, né? Dentre a lista de coisas que você faz e que você fala e as editorias que você aborda nas suas mídias sociais, se isso não tem nada a ver com o sex shop, e isso é você que tem que dizer, tá, Luana? Se não tem nada a ver, você fala, opa, olha, me desculpa. E é do mesmo jeito, gente, assim, a gente tem que ser muito transparente, né? Sim. Que do mesmo jeito que a marca também pode dizer não para um influenciador, claro. O influenciador também tem todo o direito e total de dizer não para uma marca também. Então, olha, nós, ou não sei como é que você fala, mas pronto, eu agradeço e tudo mais, o convite e ficamos felizes, etc. Porém, não faz parte do nosso negócio e claro, não tem a ver com o meu público. Eu acho que a questão é essa, quem é o target que eles querem atingir e se esse target é o teu público. Se não for, eu acho que até a própria marca, se for composto por uma equipe madura lá, vai entender que errou ali no pedido, e né? para o influenciador não perder também a credibilidade com o público, né? Exatamente, porque se ele só falar de coisas que não estão conectadas com o que ele faz, né? Com o que ele Exatamente. Faz. E é até legal também quando a gente tem essa clareza do influenciador, daquilo que ele fala, do que ele gosta de falar, quais são as editorias, etc. Porque isso também facilita para a marca chegar nele de uma maneira menos com mais chances de dar certo, vamos colocar sim, assim, sim. né? Mais alinhado. Mais alinhado. Exatamente. Assim, por exemplo, no sex shop, se alguém fala de, sei lá, empoderamento feminino, exatamente, poderia falar perfeito. do prazer feminino. Perfeito. A marca já chega abordando nesse sentido, não aliás, de outro lado. Isso, Rafa, que você falou, eu acho que é muito importante, que é o seguinte, muitas vezes a marca, ela quer falar do produto. Sim. E ela quer chegar com o produto.
na cara do gol, né? E muitas vezes, como você mencionou agora, o empoderamento feminino tem tudo a ver com o sex shop. Você não precisa começar falando do teu produto, né? Então, olha, eu estou aqui, eu falo disso, daquilo. Opa, esse produto se encaixa aqui. Isso é o que eu mencionei um pouquinho antes ali, né? Quando eu falo do conteúdo autoral. Você imagina uma pessoa que fala, como eu falei, sobre cabelo, viagem, make, etc. Ela pode fazer uma viagem para um lugar muito quente e muito seco, e falar de um produto X que se encaixa naquilo, pronto, está na mala, etc. Sim. E tal. E ela pode, no outro momento, viajar para um lugar muito frio e úmido e falar até de uma outra marca que tem um produto específico para aquele tipo de clima e etc. E ter essas duas combinações dentro da sua produção de conteúdo. Agora, pronto, se há alguma coisa ali que ofereceram e que ela não link, e vale a gente ressaltar aqui que não precisa ser só coisa de cabelo, de make, de viagem, que as marcas com as quais ela vai lidar, porque tem muita coisa que está no satélite aqui, né? Sim. Que está rondando esses assuntos. Então, eu acho que isso é importante também, voltando aqui para a Luana, eu acho que isso é importante também a gente entender, ou seja, temos as editorias, né, enquanto influencers, né? Temos as nossas editorias e no satélite dessas editorias nós temos outros assuntos que são que fazem parte ali dessa aura, né, da editoria e que Sim. podem ser linkados e que eventualmente se alguma marca desses assuntos, né, que tem algum desses assuntos entrar em contato com você, você pode facilmente ter um assunto ali para participar com essa marca. Caso contrário, é o que a gente falou, né, fere um pouco até a imagem do influenciador. E até para o público em YouTube, por exemplo, é muito mais interessante algo que está dentro do contexto, né? Então, dentro do tipo de conteúdo que o influenciador faz, do que simplesmente ele falar esse vídeo é oferecido por tal empresa, né? Public post, né? E pimba e tal. Exatamente. E até que as regras cada vez mais mudam, né? O YouTube, por exemplo, não permite mais que o vídeo seja interrompido para aparecer uma propaganda. O próprio Facebook, né? Se você não colocar lá a indicação, o Instagram, a indicação e etc e tal, é passível de algumas questões com o próprio Instagram. E eu acho que hoje também, Rafa, a gente tem uma condição em social media, etc., que é a condição da prova tangível. Né? Se você a prova tangível daquilo que você faz, daquilo que você propaga. Então imagina, eu sou super fitness, eu vou dar o exemplo do fitness que é muito comum, né? Sou super fitness e tal, e aí eu faço uma parceria com uma marca que não tem a ver com isso. Ou eu só uso produtos, isso é uma coisa que acontece também, né? Eu só uso produtos veganos, imagina, vegan, né? Aqui no Portugal, e eu uso um produto para cabelo que não é vegan. Sendo que hoje em dia nós temos diversos produtos, nós em Beleza inclusive, que são produtos vegan. Uhum. Ou seja, se você mantém essa linha de raciocínio, a tua autoridade nesse assunto com o teu público também aumenta. Então você tem uma perspectiva da marca querer se aliar a você, marca vegan, imagina, querer se aliar a você, porque sabe da tua força nesse sentido, né, da tua autoridade nesse sentido, e o teu público também vê uma linearidade nos teus assuntos e fala, opa, afinal a pessoa é vegan e ela está com marcas vegan não só para alimentação, mas também, né, para o cabelo, e usa marcas que não testam em animais, etc. Ou seja, tem todo um universo de assuntos né, que rondam. Vamos dizer, não é marketing. Exatamente. Ela realmente, exatamente. Né? Ela realmente faz aquilo para a vida dela. E eu acho que quanto mais verdadeiro, né, mais a gente consegue essa captação, essa atração aí de consumidores que entendem, que é o que eu falei no primeiro ponto, né, que entendem o influenciador como um fator decisório de compra. Né? Eu acho que isso é muito importante. Quando isso é percebido, a marca teve ali um golaço, emplacou o que ela queria como campanha e o influenciador, de fato, foi um influenciador. Não foi só um gasto, ele foi um investimento. Né? Então, eu acho que é por aí. Então, acho que é isso. Acabaram as perguntas aqui. Muito obrigado a participação de todos. Obrigada Carla, a todos muito também. obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada, Digitalks. É um prazer sempre estar por aqui. E lembrando que a Carla estará no Expo Digitalks, 25 e 26 de março, aqui em Lisboa. Então, quem ainda não garantiu a participação, entra lá. Aliás, eu vou deixar lá também no meu Instagram o código também, para quem estiver aqui assistindo aqui, pode Carla participar. tem um desconto aí que ela vai passar para vocês, então exatamente. Corre lá no Carla Instagram. Passeri, exatamente. Carla Passeri. Só botar lá Carla Passeri, eu já estou lá. Em instantes eu vou colocar lá para vocês acompanharem. E quem quiser participar,
pronto, será um prazer e a gente super vai gostar de receber todo mundo aqui, né, Rafa? É isso aí. E acompanhe o digitalks.pt, a gente tem um webinar toda quinta-feira, temos artigos, logo vai estar o artigo da Carla. A Carla é a nossa colunista, ela escreve mensalmente para o Digitalks. E é isso aí, muito obrigado, pessoal, boa noite a todos.